Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Além da Ciência. Hoje ao vivo, hein? Ao vivo aqui nos nossos estúdios aqui, para a gente comentar aí o assunto que não larga a gente de jeito nenhum. E ó que loucura, né? Eu fiz aqui outro dia a live, mostrei os documentos a primeira leva de documento do governo americano, mostrei a segunda leva do governo americano, mas nada aí disso se compara ao que aconteceu aí na última semana. E para me ajudar aqui a analisar, talvez por uma ótica aí que ninguém ainda analisou, grande Ricardo Ventura. Muito bom. Tudo bom, cara? Prazerzão. Prazerzão, como você tá, Sérgio cara? Sacani. E a gente tava relembrando, né? A gente se encontrou a última vez em 2020, né, Sérgio? Isso mesmo, 2020, lá na pandemia, a gente fez em casa, né? Fez em casa. Falando sobre a ida pro homem pra Lua. O homem pra Lua, e eu tenho muito orgulho de ter sido o primeiro youtuber a trazer o Serjão para uma entrevista. Pior que foi mesmo. 2020. Lembrando, foi mesmo. Exatamente. Eu tava falando aqui com o Ricardo que antes disso eu tinha ido no Ronivon. Grande programa do Ronivon, um abraço pro Ronivon aí, foi legal pra caramba. Passei vergonha falando que o James Webb ia ser lançado em 2018, acabou que foi só em 2021. Mas eu não tinha culpa porque naquele momento era a data. O negócio que é isso, você faz um programa e fica datado, né? Fica, é um cartório a céu aberto. É isso mesmo, né, cara? O print é eterno. É eterno, não tem como. Será que o print será eterno nas costas do Mike? Cara, eu acho que já tá, né? Já. Eu acho que já tá, né? Já tá. Não tem o que fazer. Eu acho que já tá, sim. Galera, vai chegando aí, sentando-lhe o dedo no like, traga a sua pergunta para ver o que nós vamos... Nós vamos conversar aqui muito sobre esse caso aí, mas dessa outra ótica aí, cara, que é uma confusão, né? Aconteceu com o cara. Por que ele não quer... Por que ele não desmente? Por que ele não, sei lá, calça ali a sandália da humildade, né? E desmente, fala, pessoal, eu sei lá, eu tava meio alterado, eu tava meio, sei lá, emocionado, e realmente ali tinha... Cara, alguma coisa tinha que falar. Mas, ao contrário, ele comprou, eu estava falando com o Ricardo, que ele comprou toda a narrativa ufológica agora. Por que não? Porque ele está com medo de ser torturado, porque não sei o quê, porque ele foi o escolhido, porque só aparecem para ele, só aparece para algumas pessoas. Isso é a narrativa, para quem não é da área, isso é a narrativa ufológica clássica, é essa aí. Entendeu? Porque se eu contar, vão descobrir, vão na minha casa, vão me pegar, vão me torturar. Torturar, cara. Não vamos te torturar, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. E, Sérgio, eu acho que esse seria, então, o 8º episódio. Eu dividi em 7 episódios o que ele fez. E acho que agora você trouxe o 8º, e esse 8º, praticamente, ele conclui todo esse storytelling, cara. Eu acho que tem. Vamos falar disso, né? Porque você acha que ele criou um storytelling na parada. Tem todo um negócio. Tudo leva a crer. Tudo, né? Leva a crer. Que hoje em dia a gente tem que falar sempre supostamente. É verdade. E tal, mas a minha análise psicomportamental, inclusive da comunicação que ele utilizou ali, eu não tenho dúvidas nenhuma. Tanto é que eu tinha afirmado isso já no Vilela, isso já na quinta-feira. E na minha análise de quarta-feira, detalhe, eu fiz análise na segunda, gravei na terça e postei na quarta. Então, segunda-feira, eu já estava com essa concepção. Uhum. Isso já na segunda. Uhum. E aí, muita gente falou, pô, Ventura não precisou nem ir lá para levantar os pontos. Agora, a ida lá foi fantástica. Por quê? A linguagem silenciosa, ela não é determinante, ela é orientadora. Jamais uma análise psicomportamental pode ser usada como determinante. Eu não posso falar assim, esse cara mentiu, ou esse cara falou a verdade. Eu posso dizer, olha, tem coisa aqui, isso está me levando a... Mas aí precisa de uma pesquisa, outras evidências pra poder materializar aquilo que eu descobri analisando justamente o subjetivo. Sim. E aí as pessoas foram lá, o Jorge foi lá, o Henrique na Lata Drive, fizeram tudo. O Jorge, inclusive, ele fez a como é que fala? Sobreposição. Sobreposição. Cara, que ficou assim, indiscutível aquela superposição ali. Não, então. Então, você já tinha notado ali alguns sinais, é isso? Muitos sinais. É mesmo? Muitos sinais, Sérgio. Qual foi o primeiro? Assim? É quase que um copo de O que chama mais atenção para você, que é um analista dessa parada na hora que você viu? O que me chamou mais atenção dos sete passos ali que ele criou foi quando ele fala assim, nossa, hoje... Do nada. Nossa, hoje tem muitos riscos aqui de aviões, naves. Naves?
Essa dessa nave foi foda. Mas isso foi o que chamou mais atenção. Agora, toda a camada, desde a primeira até a sétima, e detalhe, o que é interessante, se você vê os stories, eu baixei todos eles. A galera dele mesmo, quando ele estava lá com 40 mil seguidores, devia ter talvez 3 mil, 4 mil pessoas assistindo, talvez de forma ao vivo, já estava discutindo com ele. Você percebe que ele responde. Então ele fala, pô, mas você vai ver onça com arco e flecha? Aí o outro, pô, mas isso aí pode ser um queixada, pode ser um porco do mato, pode ser bambu. Então a própria galera dele já estava meio que discutindo. Por quê? Porque estava no início dos capítulos. Sim. Agora, quem pegou no final, que muitas vezes não viu aquela coisa sendo construída, falou, opa, tem realmente alguma coisa inexplicável. Agora, quem viu a coisa sendo construída, talvez ficou com mais pé atrás do que aquele que foi só recebido com vi luzes e detalhe. Tem por isso que eu falo, o print eterno. Você quer que eu conte os episódios ou não? Do primeiro? Não, nós vamos contar tudo direitinho, Tá. sim. Nós vamos contar. Não, porque eu queria saber para você, que é um analista, o que na hora que você viu, você falou, aqui, ó, peguei. E algumas emoções também que não eram congruentes com aquilo que estava acontecendo. Entendi. Então, sabe aquela coisa tipo, gente, é lindo, olha o que tem ali. E algumas interjeições, e tipo assim, que foi da sexta para a sétima, não, da quinta para a sexta etapa, que ele diz assim, olha a explicação do barulho que eu estava ouvindo. E aí filma as luzes. Como assim? Ah, tá, tem isso mesmo. Você entendeu? Como é que você tem uma previsão autorrealizável? Como é que ele liga Lé com Cré de forma assim instantânea? Sabe tudo aquilo que estava acontecendo durante o dia? É essa a explicação. Pô, peraí. Mas assim, a junção de um capítulo para outro aí. Então tem várias... Não tem conexão, fica desconexo, né? Lógico. Para qualquer um, para ele montou essa história, mas para qualquer um é um negócio desconexo total, seria né? completamente desconexo. Algo lá longe, que não está perto dele, que ele sabe que está a quilômetros de distância. Como é que aquilo era aquilo que estava do lado dele? E tem várias coisas. E eu apontei tudo isso daí nessa análise da quarta-feira. Quarta-feira. Vamos lá, galera. Vai lá no canal do Ricardo, lá, Não Minta Pra Mim, né? É isso aí. E assista lá a análise completinha, mas aqui nós vamos falar falar de tudo também, porque teve ontem, ele já chorou no programa. Tudo isso aí também, você acha que é uma... Você chegou a ver ele no Celso Portiolli? Cheguei. Ali também, Sérgio, tem uma junção de várias coisas. Você vê que ele tá, né, com aquele sorriso, né, do Coringa, né? Tipo, ele tá feliz e tá ali, tipo, cara, consegui, né? Todo no SBT realizado, tá Beleza. feliz, tava muito... E aí, quando ele começa a relembrar tudo o que aconteceu, pode ter sido realmente uma emoção genuína de tipo, cara, olha onde eu tô. E detalhe, é o anjinho e o diabinho. E aí, amigão, como é que você vai sustentar agora esse negócio? E às vezes até sabendo que viria as imagens, porque você já fez televisão, você sabe que as pessoas te brifam. Elas às vezes elas nem falam que vão colocar, mas ali ele disse que sabia. Mas eu não sei não, porque enquanto estão mostrando as imagens, ele fica falando de fundo. Não, mas não é a mesma. Não Isso que eu queria saber de você, dessa análise aí, porque na hora que vem, tipo, a verdade, você viu alguma reação nele assim que te... Ou não? Clássica dessa do compromisso e coerência, que é um gatilho que o Cialdini denominou como gatilho do compromisso e da coerência, e que antes dele é um psicólogo que, olha a coincidência, ele chama Mike Leão. O psicólogo chama Leon... Caramba! Festiger. Então, o Leon, o Festiger, ele diz que isso é a dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É quando você tem uma crença, você tem uma regra, você tem algo que você acredita muito e você depara com a realidade que é completamente antagônica. E aí é aquele problema que... Quanto que você colocou em cima daquilo? Entendi. Quanto que eu coloquei da minha identidade? Quanto que eu me comprometi com aquilo? Dependendo da quantidade de que você colocou, do seu compromisso, da sua verdade, da tua identidade, da tua cara a tapa, vai ser proporcionalmente maior a minha resistência de acreditar naquilo que eu estou vendo. Entendi. Que é o que está acontecendo com as pessoas agora.
elas se comprometeram tanto, elas acreditaram tanto, elas colocaram que sim, era. E teve uma hora também que foi, assim, bem chatinho, que ele falou assim, aqui tá a câmera, né? O objeto tá se mexendo. E ele mexia... Não tinha nada, né? O objeto tava paradão. E ele mexia o celular. Então, essas pessoas, elas se sentem... Assim, a dor psicológica de aceitar que foi enganada é muito maior do que confrontar e recalcular a realidade. Entendi. É muito maior. E aí ela continua no erro para não suportar que as pessoas apontem o dedo. Eu te disse, eu te falei, seu bobo, seu otário, só você para acreditar nisso, a chacota, o bullying. Então a pessoa ela fica ali dentro daquele não, mas veja bem, e agora está acontecendo uma coisa muito engraçada, que é o ad hominem ao contrário. Que é o ad hominem? Eu atacar o Serjão em vez de atacar a tua mensagem. Isso aí. Eu ataco o mensageiro, não é isso? Isso. O que é o ad hominem ao contrário? Gente, mas ele tem uma causa tão linda. Gente, mas ele é uma pessoa tão carente de proventos, a motinho dele quebrava toda hora, ele cuida do papai e da mamãe, ele é uma pessoa, bichos, né? ele cuida dos bichos, ele resgata. Então, peraí, mas a gente tá discutindo as luzes ou não? Não, mas ele é tão gente boa. É o ad hominem ao contrário. Ou seja, eu paro de discutir se as luzes eram ou não para discutir o que ele representa para mim. Não é nem caráter e moral. Porque se eu discutisse caráter e moral, ia confrontar de novo. Tipo, quanto que vale o show? Até que ponto eu paguei para conseguir isso? Entendi. Foi através de uma mentira? Então isso acontece, Sérgio, agora fazendo um crossover, isso acontece com político. Rouba, mas faz. É corrupto, mas pelo menos me deu alguma coisa. Né, por isso tem uma cara de pau. Não, mas você vê que tem ouve a verdade, eu entendi. E outra, em casa, sabe, em casa acontece assim, ele me bate, mas pelo menos ele põe comida dentro pros filhos. Entendi. Ele me humilha, ele é um traidor, ele é um canalha, mas tem um teto em cima de mim. Então a pessoa faz um mas e tenta encontrar algo que seria importante e interessante para que as outras pessoas aceitem. E é o que está acontecendo. Tem 2 milhões de pessoas, no mínimo, comprando essa ideia de que pode me enganar, mas ele é gente boa. Então, já que ele é gente boa e tem uma causa boa, aí pode me enganar que está tudo bem. É que ele está lutando pelo asfaltamento lá da região, né? Porque ele chamou a atenção do prefeito, né? Vou te falar, viu, Sérgio? Não sei se você viu em satélite, tem muita gente daquela região que nem quer isso. Porque isso traz, muitas vezes, a facilidade... Claro, a pessoa quer ficar daquele jeito lá. Exatamente. Tem muita gente que fala, não, eu não quero não. Eu prefiro ter aqui a minha água de poço, eu prefiro... Quer ficar do jeito que tá, né, do jeito que tá. Porque, às vezes, quando você traz muito problema também. Você traz muito gente ali que não vai ser bom justamente para o gado, não vai ser bom para a segurança. Claro. Não, e às vezes o cara vai lá, vai enfiar um poste de luz lá. Por exemplo, se sou eu que gosto de ver o céu... Pô, cara, que poste de luz desse do jeito que tá escuro, que tá legal. É assim que tem que ser. Onde que eu vi que era proibido? Eu fiquei há pouco tempo. Eu falei, cara, por que é tão escuro aqui? Lembrei. Aqui na Serra da Cantareira, tem condomínios que é proibido ter luz pública, vamos dizer assim, dentro do condomínio. Sim. Justamente, sabe por quê? Para eles não espantarem a fauna local. Então, os guaxinins, os coatis, como é que chama lá? A arara. E muda, né? Muda, porque eles ficam assustados. Tem um condomínio até de um colega meu, acho que é o Cantareira, se eu não me engano. Acho que chama Cantareira mesmo, né? O condomínio Cantareira. Não pode ter luz lá dentro. É um breu lascado. Só que, o céu é uma maravilha. É maravilhoso. E você vê muitos animais silvestres ali, por quê? Porque realmente você não tem essa luz para mudar o ciclo deles ali de ambiente. Exatamente. Vamos falar sobre tudo isso. Galera, é o seguinte, vai chegando aqui, sentando-lhe o dedo no like, chegou o dia, amanhã, hein? Amanhã é aniversário do myhub.ia. Entre aí agora, o QR Code está na tela, link está na descrição. Você vai se cadastrar amanhã às 8 horas da manhã, você recebe o link, R$ 59,90 por mês no plano anual. E se você está vendo esse vídeo hoje, ou seja, que é o amanhã de ontem, viu só? Você já se cadastra aí agora para aproveitar, tá? Vai ficar aí o dia inteiro, então se cadastra aí para aproveitar a promoção, R$ 59,90. Tem tudo lá, cara. 18 dos melhores modelos, IA de imagem, de vídeo, tem live semanal e os 1.000 primeiros
Level, Notion, Canva, Figma, um monte de aplicativo. Então, entre aí agora no myhub.ia. Cara, o negócio é o seguinte, primeira coisa para mim. E os vizinhos? Por que isso não aparece? Porque ele tem vizinho. Pois é. Então, a primeira coisa, né? Os vizinhos nada viram. Então, foi único exclusivamente para ele, no quintal dele. Tem outra coisa, ele fala, eu até vi depois os stories aqui hoje para ver. Tem uma hora que ele fala: "Gente, eu tenho um monte de câmera aqui. Por que não dá essas imagens pra galera das câmeras dele?" E nenhuma câmera, por mais que as câmeras estão focadas no pasto, você teria reflexo, você teria qualquer outra coisa. E ele não deu as câmeras. Porque uma primeira assim, coisa que o pessoal pegou dele foi o lance das galinhas que estavam sumindo. Aí descobriram que tem um lobo-guará lá, que come as galinhas. E apareceu numa câmera de segurança. O lobo vai lá toda noite e cata as galinhas dele. Porque ele já tá... Porque aí que o foda é o seguinte, tem toda essa... Mas tem a narrativa ufológica por trás, entendeu? Então, depois, parando pra pensar, eu fiquei assim, cara, será que esse cara não chamaram ele? E tipo, brifaram ele no storytelling todo, entendeu? Porque ele fala assim, gente, mas meus bichos estão sumindo misteriosamente, que é uma coisa tradicional na ufologia, é o tal dos bichos que somem, é o tal do chupa-cabra, aí cada lugar tem um nome para esse fenômeno, entendeu? E ele já enfiou isso na parada. Olhando pelo perfil dele, cara, ele não é da área. Alguém deve ter ido lá falar com esse cara. Porque ele não ia saber dessas coisas, entendeu? Então, Sérgio, olha que interessante. Quando eu fiz a análise, eu fiz essas 3 hipóteses. Eu fiz... E aí é que tá. É engraçado que às vezes as pessoas acreditam que a análise ela é... Sei lá. Eu sou a pessoa mais cética do mundo, Sérgio. Você não tem ideia, assim, a quantidade de ceticismo que eu tenho. Tanto é que na escola eu era muito melhor em exatas do que humanas. Eu sou o cara de exatas, Sérgio. Entendi. Eu sou o cara de matemática, física, química. Me dá a fórmula que eu olho, mostrar ali, pronto, né? acabou. É assim que funciona. Para mim, por exemplo, a análise sintática era um caos. Porque eu olhava as frases ali e falava assim, meu, o que é isso aqui? Me dá uma fórmula que é muito mais fácil. E quando você faz essa análise, e é interessante que, por exemplo, o pai da programação linguística, que é o Richard Bandler, ele era programador. Olha só. E aí ele começou a ver padrões linguísticos iguais padrões que ele utilizava logicamente para fazer a programação dele. Tanto é que ele fazia ciência da computação. Ou seja, o cara que criou essa combinação de analisar o perfil das pessoas pelo que elas expõem, tem muito de Freud, tem muito de Jung, mas ele colocou numa ótica que ele conseguiu encontrar padrões. Tipo, padrões linguísticos que expressavam comportamentos. Entendi. Ou seja, o que eu penso, eu falo. O que eu penso, eu ajo. O que eu penso, acaba mostrando. Eu reflito até com psicossomático. Muitas vezes tem várias doenças que você se coloca e tem elas porque o seu corpo reagindo a coisas para que você faça ou não, ou aceite ou não, desafios. Por exemplo, quando você tem uma... e lógico, não é sempre, não é, porque é aquela velha história, né? Toda vez que João toma banho, tá chovendo. Toda vez que chover, João tá tomando banho? Não. Sim. Então, quando você tem infecção urinária. Então você está dizendo que toda vez que a mulher tiver infecção urinária é porque ela está se afastando do sexo? Não, mas muitas, elas colocam isso de forma inconsciente na psicossomática para justamente, às vezes, afastar o sexo porque ela não quer mais fazer sexo com o marido. Entendi. E ela cria esse problema para que, ou vaginismo. Então, o que acontece? Voltando lá. Quando eu fiz a análise, eu vou abrindo várias portas, mas depois eu volto. Vai lá. Eu coloquei essas 3 hipóteses. Então pode ser um ET? Pode. Não vamos descartar. Até a gente estava conversando em off aqui. A gente sempre dá eu sempre dou dando. Depois eu conto o que eu achei. A gente sempre fala assim, vamos começar acreditando. Acredita. Pode ser um ET? Pode. Pode ser alguém utilizou-o como uma trollagem ou capacitou-o para que ele fizesse tudo desse jeitinho? Também. Ele pode ter criado sozinho? Também. O que eu vi ali parece, quando você faz o final da análise, que ele preparou isso muito bem preparado. Mas ainda assim eu acho que realmente pode ter outras mentes ali? Pode. Pode ter outras pessoas organizando com ele?
Pode. Mas uma coisa é certa, independente se alguém brifou ou ele teve sozinho, foi intencional. Isso não tem como tirar. Entendi. Então, eu não acreditei que era alienígena na hora nenhuma, né? Porque eu nem acredito nos alienígenas. Eu não acho que eles existem, nem que eles venham aqui. Eu também achei extremamente improvável. O que eu acreditei foi, eu achei ele um cara, a princípio, vendo ali, na hora que eu vi, eu achei ele um cara honesto, entendeu? Por quê? E aí o pessoal fica me zoando aqui, que eu falei que, não, pô, por que eu falo? O pessoal fica assim, pô, mas você falou que era drone agrícola, que retardado. Mas por quê? Porque quando ele faz a primeira vez, ele fala assim, pessoal, ali não tem nada, ali não tem estrada, ali não mora ninguém. Cara, eu nunca fui naquela região. Se o cara tá falando, eu vou acreditar nele, entendeu? E aí, se não tem nada, não tem estrada, não tem gente, não tem, e tem luz, cara, só pode ser alguma coisa que tá voando por ali. É isso aí. Ou é um drone agrícola, ou é um drone de inspeção elétrica, entendeu? Ou é um curto numa corrente elétrica que fica piscando e aí pode dar aquela sensação, porque depois desaparece do nada também. Então foi por isso que eu falei, porque eu acreditei nessa parte dele, não que era alienígena, mas nessa parte dele falar que era isso. Mas, Sérgio, olha que interessante. Quando você fala assim, porra, eu acreditei nessa situação. Quando ele disse, e aí eu vou botar a mão à palmatória junto com você. A primeira coisa, a gente tem que acreditar no que a pessoa está dizendo, porque muitas vezes não tem como você pegar, mas você tinha que saber se ele estava mentindo ou não, sabendo se ali estava... Cara, às vezes é uma coisa que ele não te dá estresse, porque assim, ó, para mentira ou desconforto aparecer na face, sim, eu preciso ter um estresse. Entendi. Não adianta eu chegar e falar para você, Sérgio, eu tô de cueca marrom. Qual que é o estresse que isso vai me dar? Nenhum. Eu posso falar qualquer cor aqui e você vai falar, Ricardo, eu não sei se você tá mentindo ou não. Qualquer analista de microexpressão, vou falar, cara, eu tô de cueca marrom. E aí? Agora, quando ele falou, eu também falei, uma das possibilidades é o quê? É um drone. Alguém trolando ele, ou até alguém pegando um drone, botando umas luzinhas lá e falando assim, vou brincar ali nessa situação para tirar um barato das pessoas. Poderia ser essa possibilidade. Tanto é que, e é engraçado que nessa situação, as pessoas começaram a já falar, mas tem lá uma mina de ouro. Anos atrás, em 2023, tem umas imagens que parecem que são estruturas de OVNI. E foi nessa que eu até abri no Vilela. Eu falei assim, olha, gente, essa imagem de 23 é um balão. É um balão com uma cangalha do lado. Aí o pessoal fala, o que é cangalha? A cangalha ela pode ser explosiva, ela pode ser montada com fogos de artifício, ou ela pode ser uma bandeira. Sim. E ali é uma bandeira. É uma bandeira, você vê claramente uma bandeira... Tremulou ali, você vai descendo ali a bandeira, e o balão ali do lado. E aí as pessoas, com o viés da confirmação, que é outra situação que eu vou só ver o que eu quero, começaram a destacar a discussão para... Não, mas isso... Antes era assim, nossa, em 23 já tinha alguma coisa ali. Aí quando você descarta, não, mas isso não tem nada a ver. Isso foi em 23 e foi mais afastado. Então vamos agora partir para outra argumentação, né? Para que a gente consiga continuar naquele compromisso e naquela coerência. É isso mesmo. E eu falei lá, com o primeiro vídeo que eu gravei, eu falei, cara, então os caras, eu sabia que todos eles iam para lá. Falei, cara, o ufólogo ele vai pra lá. Vai. Ele não tem jeito, eles vão pra lá e eles vão descobrir, cara. Aí eu até falei, pô, eles tinham que pegar o vídeo original do cara, que acho que ele também não cedeu, entendeu? Porque tem o tal dos metadados ali, né? Quando você faz uma foto, quando você faz um vídeo, que te ajuda a identificar um monte de coisa. Mas eu sabia que os caras iam pra lá e eles iam acabar matando a charada, cara. Porque aí quando o cara chega lá aí quando apareceu falando que, pô, mora um monte de gente, tem camping, tem chácara, eu falei, então não é aquilo que ele falou, né? Não é tão ermo, né? Aí eu comecei a achar uma sacanagem, cara. E isso eu achei desonestidade dele, entendeu? Isso eu achei desonestidade. Então, esse já é um ponto, entendeu? E aí você vai juntando as pecinhas, aí você vai percebendo que há uma intencionalidade, não foi por acaso. Não foi, acordou e falou assim, nossa, tem luzes ali e eu tô achando isso mega estranho porque não existe nenhuma possibilidade, zero possibilidade de ter luzes ali. E ele já sabia que não, tanto ele mesmo falou que já tinha ido 2 vezes naquela pousada. Ele conhecia a pousada. Sim. Então não é uma situação de, eu nem conheço e a pousada nunca ficou iluminada. Ele conhecia, ele sabia.
Pô, o cara toda noite tá olhando para lá. Claro. E tem outras tantas incongruências, Sérgio, como eu falei, desde o ponto zero. A hora que você quiser... Mas vamos lá, startar, fala aí, vamos lá. Starta aí, a Então primeira vamos lá. qual que é? Primeiro, o que acontece? É muito parecido. Lembra acho que foi em 38, o Orson Welles. Orson Welles. Orson Welles leu, ele pegou o livro do H.G. Wells, Guerra dos Mundos. Era Dia das Bruxas, sabia que era Dia das Bruxas? Eu não sabia que era Dia das Bruxas. Era Dia das Bruxas. Era em outubro, né? É. Então E ele leu numa rádio em Nova Jersey. É isso aí. E aí causou a gente leigo fala que causou um delírio. Já tem gente que falando que esse caso dele é muito parecido, que é um delírio coletivo. Sim, claro que é. Causou um delírio coletivo porque ele narrou e colocou sonoplastia e tudo como se o mundo estivesse sendo invadido pelos marcianos. Agora tem um ponto interessante. Inclusive, ele escreveu Cidadão Kane, o Orson. Olha que interessante. Tem várias coisas no Orson que foi exatamente igual. Olha que loucura. Exatamente igual à estrutura do Mike. Por isso que eu falo, tem muita intencionalidade, cara. Tem muita. Nada foi assim sem querer. Foi acontecendo e depois... Ah, me enganei. Não dá para falar me enganei, porque foi uma sobreposição de fatos que ele foi culminando e tinha que culminar naquilo ali. Entendi. Então, vamos lá. O que acontece? Lá no Guerra dos Mundos, que ele fez uma adaptação e falou na rádio, ele não fala que é de Marte. Ele começa assim, olha, pessoas estão vendo explosões em Marte. Depois, olha, tem uns objetos caindo aqui, pessoas estão morrendo. Então, ele foi colocando fatos e as lacunas, as pessoas foram criando. Tanto é que a gente pode fazer esse teste agora. Se eu chegar e falar assim, ó, imagina essas 3 informações. Eu entrei na sala, cruzei os olhos com o Serjão. A mesa foi virada. O que será que aconteceu? A pessoa começa a completar, né? Todo mundo é assim, né? Aí, o que aconteceu? É natural eu do ser entrei humano, na sala por conta do Sérgio, eu fui encontrar o Sérgio, nós brigamos que a mesa foi virada, eu não falei nada disso. Eu simplesmente pode ter entrado na sala, olhei pro Sérgio, mas eu fui para lá porque eu fui encontrar outra pessoa, a mesa virou porque estavam arrumando as mesas para uma mudança, mas as lacunas é que vão fazendo o papel daquela tensão. Onde vai chegar? E no George West, no Orson, foi a mesma coisa. Quando ele culmina que realmente parece que os marcianos estão chegando, toda a semeadura, todo o seeding foi preparado. Foi preparado. Vamos falar dele. Ponto 1, de manhã. Nossa, gente, os animais estão oriçados, estão diferentes. Olha o cavalo. E o cavalo estava pastando. O cavalo estava comendo. Engraçado. Não, olha o cavalo como que tá agitado. O cavalo comendo, aí ele vira, e detalhe, ele tá olhando para casa. Aí ele falou assim, e esse foi uma dissonância. Ah, ele tá olhando para casa. Será que é uma onça? Será que é alguém que tá ali? Vou lá ver. Olha o bode, e o bode olhando pro outro lado. Aí foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Falou, pô, por que tá falando que o cavalo tá ouriçado se o cavalo tá tranquilo? Aí depois ele tava olhando para lá, sendo que depois o negócio é pro outro lado. E aí, primeira coisa. Aí depois, aí ele desce. Aí ele começa a descer e fala, nossa, tem uns barulhos acontecendo aqui. Aí, eu não sei se aconteceu ou não, e ele já estava gravando, barulho de moto. E ele teve que incluir esse barulho. Esse motoqueiro entrou na história. Ele teve que entrar na história. Isso aí, Aí ele falou, eu tenho um barulho aqui. Ah, não, acho que é de moto. Ah, não sei, tava roubando umas pocãs. Nossa, mas tá estranho. Aí, será que é onça? Será que é não sei o quê? Mas estava rolando uns barulhos. Aí daqui a pouco, a cerca tá quebrada. Será que alguém pulou para fora e a cerca quebrada para dentro? Aí achei outra coisa estranha. Então esse foi o segundo ato. Terceiro ato, dos aviões. Olha, hoje tem muito avião no céu. Nossa, eu nunca vi tanto avião no céu. E nave. Falei, porra, nave? De onde é que surgiu essa nave? Foi foda mesmo. Aí depois, os barulhos. Gente, eu tô ouvindo um... igualzinho do filme. Exatamente igual do filme. Ele quase faz exatamente igual a mulher que já estava publicado o trailer. Aí, na hora, as pessoas, que era o pessoalzinho dele, que já curtia ele, falou assim, cara, pode ser um porco do mato. As pessoas não estavam ainda ligando o Lé com Cré. Pode ser bambu. Não, gente, é uma coisa que tá... Ó, eu não tô gravando, eu não tô falando nada. Olha aqui, não tem nada aqui. Ó, que som estranho. E não sei o quê.
Aí daqui a pouco, acho que aí vem para a sexta parte. Olha o resultado do barulho. Eu descobri qual que é o motivo do barulho. E filma as luzinhas lá. Aí você fala, poxa vida. Aí a luzinha tá estática, ele dá uma mexida com o celular. Ah, tá mexendo. E por último, quando ele fala que tá passando a nave em cima da Essa cabeça aí pra mim dele. isso aí foi. Gente, tá passando. Gente, que lindo, que maravilhoso. Nossa, que fantástico. Passou. E ele não tirou o celular do bigode dele. Não tirou. Isso aí Gustavo, foi. só fazer assim, ó. Só fazer assim. Isso que eu falo pra todo mundo. Era só dar uma munhecada. Pá, pronto. Ele ia ter a melhor imagem de todos os tempos da humanidade. Não é uma pessoa besta, é uma pessoa que tá trabalhando com influencer há 2 anos, produzindo conteúdo há 2 anos, e ele tá tentando viralizar já faz muito tempo. Ele teve um pintinho que depois falaram que esse pintinho ele tinha feito sobrancelha, porque ele falou que tinha nascido um pintinho com sobrancelha. E aí ele até foi no SBT, foi na Record. Sério? Por conta desse pintinho. Ah, eu não sabia, não. Então ele tentou já viralizar. E muita gente começou a falar, ô, bicho, você pintou. E eu nem sei o que aconteceu com esse pintinho, porque muita gente falou, não, mas acredite em mim. Ele tem sobrancelha mesmo, ele nasceu assim, é isso aí, pronto. Então esse jeitão dele já é dessa época. Já tinha tentado a coisa acontecer. E aí depois disso, começa o quê? Além de algumas coisas que não casavam com a tipo, pô, o negócio tá aqui e tipo, né? O negócio da nave é foda pelo seguinte, ele chega e fala assim, pô, tem uma nave vermelha gigante aqui. Primeiro que era pra tudo tá vermelho. Por exemplo. Era pra tudo tá vermelho. E outra, eu tava até falando no Vilela agora, imagina a visão da galera da chácara. Por exemplo. Porque eles estão mais altos. Imagina você ver uma nave gigante vermelha. Cara, essa é uma das visões mais lindas do mundo, cara. Ou os cara. vizinhos, ou os animais, aí os animais quietinhos, todo mundo quietinho, vizinho quietinho. Imagina o bicho vendo uma nave dessa e ele ficar doido, ele cara. Ele fica doido. Agora, quando ele vai no Gugu, coitado do Gugu, quando ele vai no Celso Portiolli, ele fala que ela estava escura. Ela passou desligada. Que só passou desligada, não tinha luz, não tinha nada. Então ele mesmo já está começando a se contradizer. Até um ponto que ele já está dizendo o seguinte, logo depois, acho que foi 1 ou 2 dias depois, ele fala assim, gente, é o seguinte, eu vou mostrar o meu dia a dia. O ET já foi, ó. O ET já foi. Você acha que ele teve, então, a esperança meio... Tipo, ele fez, não colou de primeira, ele tentou meio, vamos esquecer isso aqui, vamos para a próxima, uma coisa assim? Eu acho que era tipo assim, não me pergunte mais nada sobre. Entendi. Que agora ele veio com essa segunda etapa aqui, ó. Eu não vou responder mais nada sobre isso, porque se eu responder, eu tô correndo risco de vida. Ah, entendi. Então não me pergunte mais nada. Porque ele pode começar a se contradizer. E aí o que acontece? Quando você tem essa situação, aí foi quando a gente falou. Ele está com apoio agora de, sei lá, 2 milhões de pessoas que entraram nesse flow, entraram na dissonância cognitiva, e elas estão agora se sentindo naquele ponto de bifurcação que ou eu refaço a rota falando, cara, a realidade está mostrando para mim que não era nada extraordinário, que realmente ele criou todo um storytelling para que culminasse naquilo e ainda no momento ápice ele não filmou. Ou seja, ficou na lacuna. Lembra da história da lacuna? Claro. Então tem muita gente dizendo, então quer dizer que o camping passou voando na cabeça dele. Olha, só veio tirar minha sarro. Olha a lacuna. Porque o cara já comprou que aquilo passou e ele já até criou aquela imagem na cabeça dele. Com certeza. E ele acredita piamente, mesmo sem ver, porque ele não precisa mais, porque ele viu várias coisas acontecer durante o dia. Então a última lacuna, perfeito, para mim não importa. Eu já acreditei e o que vale é o que eu acredito. E como tem o lance do efeito da prova social, você tem várias pessoas que você pode dar a mão. Somos do mesmo grupinho. Somos Team Mike. Que, na realidade, esse Team Mike não é para protegê-lo, é para proteger a mim, sacou? Entendi. Eu preciso disso. Para eu não ser o diferente, né? E outra, para proteger a minha situação de ter acreditado e tá comprando essa história. Exato. Entendi. Então, não é que eu gosto muito do Mike. Não, eu quero eu sair como aquela pessoa que realmente estava certa na situação toda. Entendi, cara.
Entendi. Não, o negócio da nave. Na hora que eu falei, caramba, cara, vira essa câmera, meu amigo. Você pode ter a melhor imagem de todos os tempos. E cadê o vermelho? Porque o negócio vermelho passando, é que agora ele falou que estava escuro, né? Aí mudou, aí mudou, né? Porque muita gente começou a perguntar sobre isso, né? Né? Eu acho que o Celso perguntou pra ele porque. Ele falou por que ele não virou, né? Que ele falou que ficou nervoso e tal, nervoso, né? qualquer coisa assim. Mas ele tava com essa expressão de nervoso? Não tava, né? Não, lógico que não, tava super tranquilo. Tava, assim, né? gente, olha aqui, que maravilhoso, que lindo e tal. Até na hora que ele fala assim, eu tô morrendo de medo, ele não passa a impressão que ele tá com medo. Não, de forma alguma. E outra, como ele ficou bastante tempo mostrando as luzes, ele também tinha hora que ele falava assim, eu tô com medo. Daqui a pouco, a luz tá lá. Acho que ela tá perdendo a força, né? Sumiu. Acabou, pessoal. Acabou, é isso aí. Então, as coisas, elas foram criando esses capítulos, e quem entrou nessa vibe, e mais ainda no viés da confirmação, porque assim, tem muita gente que quer esse contato. Ela passou a vida inteira buscando esse contato. Não, mas isso aí, cara, se você pensar pelo lado, é a coisa mais desejada da humanidade. É a coisa mais desejada. O cara podia estar na frente da coisa mais... Entendeu? Ele ia ser o cara que conseguiu filmar contundentemente, entendeu? Inequivocamente, uma puta de uma nave vermelha gigante. Não ia ter discussão, entendeu? Não ia ter discussão. Não ia ter discussão. Agora, ele deixar a lacuna, cara, mas é um negócio muito elaborado, cara. Eu não sei, não. Intencional, é extremamente... Aí é como você tá falando, pode ter sido que alguém também brifou? Pode, mas a oitava, aí fecha com o quê? Eu não posso mais falar sobre nada sobre isso. Põe-se uma pedra em cima disso aqui. Não, porque aí agora porque apareceram uns carros lá na minha casa, e eu sou... Não, ele falou que ele foi... Não, ele falou assim, né, que... Não, eles não aparecem para todo mundo. Isso aí é bem narrativo da ufologia. Aí lascou. Eles não aparecem para todo mundo, eu fui a pessoa escolhida, eu sou uma pessoa muito especial, porque eu pude ver, porque... e os seus vizinhos? Não adianta, porque eles não iam ver, era só eu. Isso aí é bem a narrativa da galera da ufologia, é isso aí. E Sérgio, sabe o que me assusta um pouco? Esse ad hominem ao contrário, ou efeito halo, que o pessoal também dá o nome de efeito halo. Entendi. Mas é o ad hominem positivo e negativo. Essa mesma estrutura mental que protegeu o João de Deus, por exemplo. As pessoas eram abusadas. Vira uma seita, né? Vira uma seita. As pessoas eram abusadas, as pessoas sabiam que estava acontecendo alguma coisa, mas vinha aquela coisa, mas eu fui escolhida. No meio de todas as mulheres, ele me escolheu. Será que isso aconteceu de verdade? Porque ele é tão bonzinho, ele cura as pessoas, ele tem uma obra tão boa, ele tem uma obra social. Então, será que eu que vou estragar isso? Então, essa mesma estrutura mental que protegeu o João de Deus, hoje protege o Mike, cara. Porque não importa que foi uma mentira, ele é uma pessoa boa. Então, vamos proteger. É a mesma estrutura mental, a mesma, de que protegem políticos, protegem gurus, protegem influenciadores que estão... A gente tem aí, várias aí, tem alguma que está presa, inclusive. E as pessoas continuam falando. É a mesma estrutura. Mas ela me faz bem, ela me traz alegria. Então pode fazer as coisas ruins, porque para mim, ela é uma pessoa boa. É a mesma estrutura mental, Sérgio.